Olá, bom dia a todos. Deixa eu chamar a Ilan. Hoje a live do nosso Café com Sono vai ser sono e risco. A Ilan entrar. E a ideia, né, nessa sequência que a gente está fazendo, principalmente porque tem se falado bastante do sono. Oi, Pati. Oi, Miro. Tem se falado bastante sobre o sono no adolescente. A gente tem trazido muito o tema do sono na adolescência. E é muito importante a gente falar sobre esse risco psiquiátrico, né? É muito mais o sono como um fator de risco, e na realidade a gente entender o papel do sono nessa relação, né? Isso que é muito importante, isso que a gente queria trazer hoje, né? Só esperar a Ila entrar, deixa eu aceitar a entrada da Ila e a gente já conversa sobre isso. Então, bom, na sequência de adolescência, por que trazer isso e na adolescência, né? Acho que a Ila deve estar entrando. A Ila não está conseguindo participar. Deixa eu chamar novamente. Acho que agora vai dar certo, Ila. Dá uma olhada aí. Bom, então, o importante é primeiro a gente pontuar, assim, a ideia é primeiro a gente pontuar por que isso na adolescência, falar isso na adolescência, já que a gente vem com uma sequência de lives sobre adolescência para manter essa linha editorial, mas exatamente pela importância do tema ser falado no adolescente. Enquanto a Ila não está conseguindo entrar, deixa eu tentar novamente chamar a Ila. Ila, te convidei novamente para entrar, ver se você consegue. Então, assim, a gente sabe que existem algumas mudanças fisiológicas no sono durante a adolescência, e essas mudanças, elas se refletem no comportamento, e elas também são acentuadas pelo comportamento. Acho que esse é um conceito super importante para a gente colocar quando a gente está falando de sono e sono na adolescência. E por quê? Eu vou falando com vocês ao mesmo tempo, convidando e aceitando a Ila aqui, que eu estou convidando e aceitando ao mesmo tempo. E por quê? Então, aquelas mudanças que nós já falamos, acho que 2 lives anteriores. Oi, Ila! Bom dia, tudo Bom bem? dia, tudo você? Tudo certo. Se eu te contar Finalmente. que eu, se eu te contar que eu abri outra live, você acredita? Ila, eu acredito. Eu acredito. Assim, eu acredito que provavelmente socialmente eu devia falar, não, sério, mas eu acredito. Aí eu abri Eu uma muito live, eu falei. acredito. Aí eu falei, bom, Letícia abriu uma live, fechei a minha e vim correndo. Não, eu olhei, cadê Ila? Não, não tem, a live não tá aberta. Tá, então vou abrir uma, porque eu achei que já era 7 alguns segundos, né? Eu Deixa eu também. abrir. Não, a mesma coisa, eu falei, não, ela não abriu, vou abrir. Aí a gente abriu simultaneamente, é muita Ô, sincronia. Chuchu! Que bom, pelo menos a coisa é síncrona, né? Isso que é bom. Separadas pelo nascimento, Pois gêmeas. é. Por poucos dias e 10 anos, né? Não precisa entrar nesse mérito. Bom, mas vamos lá. Eu estava falando, né, do motivo da gente falar sobre risco psiquiátrico, já que a gente está fazendo uma sequência de lives que fala da adolescência, né? E por que no adolescente, por que trazer esse tema? Ai, Jana, estamos mesmo de uniforme. A Jana falou que está de uniforme das mesmas cores. Hoje ainda tá bom, Jana. Você tem que ver quando a gente viaja juntas, que a gente compra as mesmas roupas. É terrível. Não, teve um dia que a gente estava no aeroporto saindo. Aí eu fiz uma foto, a gente estava com a blusa igual, com a calça igual, tudo igual. É Não só mesmo. essa vez, né? Várias, mas tudo bem. Foram várias. É que essa do aeroporto ficou muito. Tá, né? Bom, então, de lado a moda equivalente, né? Vamos conversar do sono na adolescência e do risco psiquiátrico, né? Eu estava falando das mudanças no sono do adolescente, como nós já falamos em lives anteriores. Quem tiver curiosidade, passa umas 2 lives atrás que tem essa explicação bem detalhada. Mas o importante é a gente, eu acho que assim, a gente pontuar, eu pensei exatamente do quanto essa fisiologia pode alterar o comportamento e quanto o comportamento interfere nessa fisiologia. E daí já trazer essa importância da relação comportamento no sono do adolescente, né?
E por que falar em risco psiquiátrico? Acho que talvez seja uma coisa importante para a gente conversar agora, né, Ila? Assim, eu acho que talvez eu queria te perguntar que risco é esse? Acho que é um ótimo ponto, né, Letícia? E acho que como você estava contextualizando, dando um passo para trás para dar dois para frente, se vocês acompanharem a sequência, a gente falou de jet lag social, a gente falou de melatonina, e agora a gente está falando aqui dos aspectos psiquiátricos. De novo, é esse movimento de olhar para as diferentes camadas que envolvem o sono desse adolescente, que acaba sendo tão negligenciado. Quando a gente fala especificamente do risco psiquiátrico, na verdade a gente está falando de uma relação bidirecional, obviamente. Quem está assistindo aqui, né, algumas pessoas que a gente conhece, a gente entende que conhecem, que entendem sobre essa relação bidirecional. Então, o quanto que ter depressão aumenta a probabilidade de se apresentar, por exemplo, insônia ou algum distúrbio de sono, e ter algum distúrbio de sono aumenta-se a probabilidade de se apresentar um quadro depressivo, né? Mas para além de um conhecimento já quase que intuitivo, acho que antes de qualquer coisa, não adianta a gente falar exclusivamente só da insônia. Como a gente conversou em lives anteriores, é óbvio que esse adolescente ele tem um tempo total de sono esperado ou ideal, que é entre 8 e 10 horas, de acordo com enfim, né, a Associação Americana e outros grandes órgãos. Então, adolescentes que dormem menos do que esse tempo total esperado certamente apresentam uma série de prejuízos, como a gente já veio conversando, dentre eles prejuízos psiquiátricos. Né? Não é uma sentença, né? Não é uma relação de causalidade, mas de correlação, e que, na verdade, isso vem sendo muito discutido nos artigos sobre o quanto que esse tempo total de sono abaixo do esperado tem uma correlação bem importante com a incidência de depressão, não só durante a própria adolescente, mas também na vida adulta. Mas não é só o tempo total de sono que a gente tem que considerar, né? Então, como a gente veio conversando, a gente também tem que falar sobre um sono não reparador, um sono fragmentado, um sono de má qualidade, o atraso de fase. Então, é olhar para a saúde do sono desse adolescente e o entrelaçamento disso com as questões psiquiátricas. Então, acho que esse é um primeiro ponto. A gente não está falando só sobre tempo total de sono, a gente não está falando só sobre insônia. Né? A gente está falando sobre a qualidade do sono desse adolescente e a correlação com a saúde mental dele. É por aí, né, Letícia? Sim, não, e acho que uma coisa importante de pontuar é que tempo total de sono muitas vezes é mais estudado porque é uma métrica muito mais fácil. E a gente, como metodologista, né, nos desenhos de pesquisa, você precisa de uma métrica reprodutível, né? Então faz parte da ciência. Então, muitas vezes é o tempo total de sono, né? A fragmentação do sono, muitas vezes, de fato, ela acontece, ela pode ser referida, mas ela carrega um pouco mais de subjetividade por conta da percepção. O tempo total de sono também, mas é mais facilmente mensurável. Né? Então, por exemplo, uma medida objetiva que a gente tem para isso, que seria a actigrafia, você coloca a actigrafia no punho da pessoa e ela vai lá, você vai conseguir ver bem o tempo total de sono. Se naquele fragmento ela não se movimentar, ficar na cama, você vai inferir provavelmente sono ou uma fase que fica ali meio que no intermediário, mas vai dar menos informação de vigília e mais informação de sono. O que eu quero dizer com isso? A gente, muitas vezes, nos trabalhos, tem medidas, nesses trabalhos maiores, tem medidas objetivas, no caso, tempo total de sono. E não quer dizer que seja só isso. Então, outros estudos mais pormenorizados nesse sentido avaliam essa fragmentação. E o que é importante? Tem alguns estudos que falam, que dão conta de, assim, tem em vários aspectos que a gente é importante entender e eu quero pontuar bastante isso para a gente exatamente separar somente da insônia como único distúrbio do sono relacionado ao risco psiquiátrico, né? Então, assim, a regularidade de sono. Então, alguma questão circadiana, mesmo que extrínseca, né? Mesmo que não intrínseca da pessoa, né? Eu não tenho um desalinhamento por conta das minhas vias produtoras de melatonina, ou algum local nessa via, ou a própria glândula pineal, não por isso exatamente, mas por algo extrínseco, imposto, socialmente imposto ou autoimposto. Então, muitas vezes, distúrbios extrínsecos de sono, como o jet lag, como o trabalho em turno, nesse caso não é trabalho, é estudo, ou é jogo em turno,
né? Que é o que acontece com o adolescente, também pode fazer parte. Mas um outro ponto importante é que fragmentação do sono dada por distúrbios como a apneia, por exemplo, ou eventualmente se o movimento periódico de membros chegar a ser aquilo que a gente classifica como PLMD, um distúrbio do movimento periódico de membros, também fragmenta o sono, né? E às vezes é menos facilmente mensurado nos trabalhos, por isso, muitas vezes menos citado. Acho que é isso que eu queria chamar a atenção. É, a falta de evidência não é evidência da falta, né? É evidência da não correlação. Então, acho que isso é importante. Até porque a gente tem muitos estudos já celulares, moleculares, mostrando que, por exemplo, a apneia em jovem já aumenta o depósito de lipofuxina nas células, que é um envelhecimento que não se retarda, né? Lipofuxina você não tira depois. Ou seja, o fato de eu ter apneia, hipóxia intermitente ou o microdespertar intermitente, que assim, são dois mecanismos que acabam causando alteração funcional, esses dois mecanismos acabam fazendo uma alteração mais lá para frente em nível molecular. O que a gente quer dizer com isso? O quanto isso também não pode se correlacionar com o aparecimento de um transtorno psiquiátrico, não que ele vá causar, mais uma vez, acho que tem que reforçar aquilo que você falou, a não causalidade. A gente vai falando vários fatores fisiológicos e parece que a gente está falando em causa, né? Que a gente vai não é causa, mas é, como a gente sempre fala, sono como um fator modulador, né? Isso acredito que seja extremamente importante. E aí, é um ponto que eu queria falar com você, eu acho que eu queria muito te ouvir isso, nesse ponto. Por que na adolescência? O que tem na adolescência de importante? Por que eu não estou falando isso? Por que a gente não está falando isso na idade adulta? Por que a gente não está falando isso na infância? Porque na adolescência? O que tem especial na adolescência para essa construção, ou pelo menos para essa fenotipagem, ou aparecimento para a gente da questão psiquiátrica? Acho que é uma boa pergunta, Letícia. E, na verdade, se a gente for buscar estudos que envolvem saúde mental, tanto na infância quanto na vida adulta, a gente também vai encontrar, né? Não é que isso, que essa correlação entre sono de má qualidade e risco de transtornos psiquiátricos, dentre eles depressão, ansiedade, psicose, TAB, sejam restritos à adolescência. Né? Claro, o nosso recorte aqui é a adolescência, mas eu gosto de falar muito dessa população como uma população que tem uma vulnerabilidade por si só, justamente por esse momento de vida de tanta transformação. Transformação fisiológica, transformação emocional, desse distanciamento do cuidador, desse distanciamento desse núcleo para construção dessa noção de eu que vem num processo durante a infância, mas que na adolescência isso é muito marcado. É um processo de busca de pertencimento dos pares, né? Das relações sociais. Então, é um período da vida que a gente poderia entender como de grande vulnerabilidade por inúmeros fatores, não só fisiológico, e que aumenta-se a probabilidade justamente desse sofrimento psicológico e, por conseguinte, psiquiátrico, né? E, na verdade, sempre olhar para essas relações bidirecionais. Quando eu tenho um sono de pior qualidade, eu aumento a probabilidade de ter inúmeras consequências, dentre elas na minha saúde mental. E um dado que é interessante é que eu não estou falando só de depressão, só de ansiedade, eu estou falando inclusive, eu sei que eu não posso usar esse termo aqui, mas falando de uma outra forma, inclusive de um risco à minha própria integridade física. Tem alguns estudos longitudinais que mostram que quanto maior o tempo total de sono desse adolescente, menor o risco, ou menor a incidência de pensamentos autolesivos. Né? Dentro, claro, eu estou falando de um aumento de tempo total de sono dentro do que seria o esperado para essa faixa etária. Não estou falando de uma hipersonolência, né, Letícia, que também já seria uma outra condição do sono que a gente deixa para outra live. Mas essa população vem aos poucos sendo um pouco mais estudada para entender assim, por que é tão comum, né? Ou por que tem sido tão comum essa questão da autolesão e do risco à integridade física, e o quanto que cuidar do sono aumenta a probabilidade de uma melhor saúde mental e de um menor risco à própria integridade física. Isso é crítico, isso enfim, é algo muito alarmante, né? E aí, de novo, os estudos eles são correlacionais, eles são estudos de mediação e não de causalidade, né? Mas vejam,
Tem um outro estudo muito interessante que ele consegue justamente compreender que a insônia parece ter um papel mediador entre a ansiedade e a depressão em adolescentes. O que que a gente está querendo trazer com um dado como esse? Opa, se eu já tenho um adolescente com um traço ansioso, com sintomas de ansiedade muito proeminentes, e essa insônia vem num segundo momento, isso aumenta a probabilidade, isso parece mediar a ocorrência do quê? De um estado depressivo mais para frente na vida desse adolescente, né? Então, Será que a gente poderia interpretar isso como um sintoma precoce ou não? O que esses trabalhos de mediadores, de mediação falam? Assim, é claro que isso não vai falar como conclusão, mas vai falar como tendência a ou uhum. não. Ainda é tudo muito inconclusivo, né, Letícia? Eu acho que eu brinco, né? Você já sabe que o adolescente ele é a xepa da feira. Uhum. Quando a gente vai buscar os estudos sobre adolescência e sono e saúde mental ainda são poucos perto do que deveria se ter, Sim. né? Então, ainda não se tem uma direção muito clara, mas é uma excelente hipótese, né? É porque não E- parece que é o turning point. exatamente. Assim, eu muito penso como o quanto o mediador, que é claro que a gente vai ter que achar vários mediadores nessa história, em todas as histórias precisam de vários mediadores, e a gente estuda o sono como mediador, né? Exa- Mas o quanto esse mediador não é o ponto de virada de aparecimento precoce do sintoma ou sintoma precoce, porque a gente tem que entender também sono como sintoma nesses transtornos, né? Então, isso é uma coisa super importante. O sono como sintoma, ou o sono como mediador, ou o sono como antecipador, ou né, o sono, como eu tenho ali aquele distúrbio do sono, ele só está potencializando ou adiantando o início do aparecimento. Mas às vezes, como o turning point, como por exemplo, grosseiramente falando, mas de uma condição que a gente sabe a fisiologia mais bem determinada, o transtorno comportamental do sono REM, 20 anos antes de uma doença parkinsoniana. uhum, Então, você começa a ter um sintoma de sono muito isolado, muito aqui, muito ali, e em quem não tinha, tá? Em quem uhum. não tinha, que de repente começa a desenvolver, né? Vamos pensar numa historinha? Vamos trazer para a clínica? Porque a gente vai entrando na pesquisa, às vezes Uhum. pode parecer muito Viajante. abstrato, né? Então vamos pensar num adolescente, ou em vocês que estão assistindo adolescentes, ou algum adolescente que vocês tenham atendido, ou da família de vocês que tem um perfil super ansioso, muito preocupado, hipervigilante com as provas, com as atividades, com o evento social. E aí tá tão hipervigilante que começa a dormir muito mal, Uhum. né? Porque não consegue descansar, porque a cabecinha não para, e tem todo aquele atravessamento do jet lag que a gente já conversou. Olha a bola de neve se formando, gente. Né? E aí começa a ter o que a gente chama ali de um mau humor durante o dia, né? Uma irritabilidade durante o dia e daí por diante. Então, eu consigo imaginar a médio prazo isso contribuindo para a deflagração, né? Ou para a abertura de um quadro de humor. Né? Então, pensem numa história, pensem em quem vocês atendem ou quem vocês conhecem. Eu acho que isso ajuda a fazer essa translação do dado de Uhum. pesquisa, não de novo numa relação de causalidade, mas entendendo melhor o que, que esses dados trazem. E isso pode, se mostrar num quadro de humor, como a depressão, mas. E aí, pensando nesse teu racional, Letícia, isso a gente costuma observar com mais clareza nos quadros afetivo-bipolares, Foi né? O exatamente nisso que eu pensei. que que você pensou? Exatamente nesse exemplo, porque assim, a gente sempre fala que a primeira manifestação de um sono não dormido, mesmo que a pessoa, tudo bem, eu consigo render no dia seguinte, no rendimento, na memória, parará, é algo que vai acontecer ao longo do tempo. Você precisa meio que acumular aquela privação para começar a ter. Só que o humor não. Exato. E aí acaba que o humor é uma forma fenotípica de aparecer, ou de começar a aparecer os transtornos de humor como um todo, né? Colocando o tab ali no local dele, do transtorno de humor. E foi isso que eu me lembrei, foi exatamente esse ponto que eu pensei. A gente começa a ver isso com o sono de menor tempo de duração, né? A gente sabe também que maior tempo de duração também não é uma coisa legal, mas também pode ser sintomática, né? Pode ser Uhum. sintomática, pode. Mas assim, é mais fácil identificar isso como um sintoma do que a falta, né? E exatamente isso que eu pensei. Falei assim, puxa, será que ali já não é a manifestação começando? Até porque a gente sabe que muitas vezes
não na definição inicial do quadro, mas na condução de quadros bipolares, a gente começa muitas vezes a antecipar a virada ou ver a virada começando através dos distúrbios do sono que vão se aparecendo, né? Então, Isso. já está estabelecido que tem TAB, né? Já tem um diagnóstico psiquiátrico, um psiquiatra já viu, já falou, tem TAB, é TAB, está tratando para TAB. E aí ele começa, tá lá aparentemente ok, mas ainda nessa fase de adaptação medicamentosa, tá ok, começa a ter subsono vira. E a gente tem alguns estudos mostrando que existem no TAV em especial, inversão de pico de liberação de melatonina, simulando, por exemplo, a síndrome de Smith-Magenis, que é a única condição que a gente conhece que de fato inverte o pico de liberação, ou seja, tem um biomarcador, né, que mostra isso pra gente, que o sono, alterações no sono antecipam essa virada, ou seja, ela é precoce, é um sintoma precoce do que vai acontecer. Por isso que quando você começou a falar, será que não é análogo ao TAB, né? A condição do TAB? No TAB fica muito marcado do quanto É. essa privação de sono é prodrômica. Mas essa semana eu estava até numa defesa, numa banca, né, de TAB e sono. Quer dizer, e muitas outras questões, dentre elas sono, né, e ACT, que é terapia de aceitação e compromisso. Mas o que eu acho que é importante trazer também é que o diagnóstico do TAB é muito difícil. Uhum. Na adolescência, isso ainda está começando a ser investigado. Então, é importante ter clareza sobre essa variável do sono ali, né, num tempo total insuficiente, trazendo esses sinais, até para se auxiliar, muitas vezes, numa investigação, inclusive, para essa direção. Né, Letícia? Eu estou vendo aqui a mensagem da Patrícia. A Patrícia me escreve na caixa de mensagens que eu te mando os artigos, tá? Tô vendo aqui o que a Jana tá perguntando, o que que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha. E é bem isso que você trouxe, Jana, é uma relação bidirecional. Muitas vezes fica difícil separar o que veio primeiro. Por isso que a história clínica ela é tão importante. Para a gente entender, dentro da realidade das relações desse adolescente, como que a vida dele veio se dando, o que estava acontecendo, qual era o contexto, né? Até para minimamente a gente ter pistas, como a Letícia trouxe, do quanto que essa insônia, esse sono de uma qualidade, é causador, é sintoma, é consequência de uma eventual questão psiquiátrica, né? Mas o que eu acho que também é muito importante ficar marcado, até para os profissionais, né, que estão aqui de alguma maneira assistindo, é que a gente precisa observar que a desregulação emocional vai vir quando esse sono não acontece de maneira satisfatória. Não é mesmo? Existe um comprometimento cognitivo, social, esse desalinhamento circadiano, por isso que nas consultas é muito importante perguntar sobre o aspecto psiquiátrico, mesmo que não seja psicológico, psiquiátrico, mesmo que não seja a especialidade de quem está aqui assistindo, né? E não tratar essa insônia ou esse sono insuficiente ou de menor qualidade como algo menor, como acaba muitas vezes sendo tratado, né? Porque isso pode ser realmente alarmante. E usar essa ansiedade, na verdade, que está sendo muitas vezes descrita como uma bandeirinha amarela, inclusive para o que pode estar por vir. De novo, não é uma relação de causalidade, mas é um sinal de alerta. Faz sentido, Letícia? É exatamente isso. E tem um ponto que eu acho que é importante trazer, que acho que quem está ouvindo a gente provavelmente tem interesse em sono, ou já pratica sono, já é especialista em sono, ou pensa no sono na sua abordagem. Mas isso não é a maioria. Nós não somos a maioria, nós somos a minoria. Então, também, enquanto tratando transtornos psiquiátricos, pensar em sono, né? Pensar e abordar. Por quê? Porque são medidas abordáveis com uma certa facilidade em termos de instrumentos, às vezes com a dificuldade da implementação de comportamento, concordo, mas é um paciente que já está nessa pegada de ter que fazer um tratamento comportamental. É só colar sono ali naquela história. Então, já respondendo também aqui a pergunta da Jana, quem trataria primeiro os dois juntos? Não dá para tirar ou dissociar. Aqui é que é a questão importante. É que não adianta, às vezes ele está aparecendo ali antes, ou como um sintoma do que está acontecendo, ou ele está modulando a questão lá na frente, e você tem. Se você está tratando um transtorno de sono, como a Ila falou, vira e pergunta sobre os aspectos psicológicos barra psiquiátricos, aspectos de humor. Se você está tratando isso, pergunte sobre sono. Então, acho que o importante é você, na prática clínica, fazer os dois lados. E fazer sempre lembrando de que métricas você precisa
ir atrás, pelo menos de uma forma objetiva, rápida, né? Assim, para ter um checklist meio rápido. Tempo total de sono, onde e quando ele está alocando aquele sono, né? Fragmentação do sono. Então, assim, não adianta eu ter um tempo total de sono de 7 horas nas 24, sendo que 4 são na madrugada e 3 durante a tarde inteira. Isso não está funcional. Eu estou fazendo um sono bifásico, um à noite e um de dia. Então, isso é muito importante, né? Então, a gente perguntar tempo total, momento de alocamento desse sono e o grau de fragmentação, tá? Assim, vários fatores de risco psiquiátricos e também um outro ponto que é importante pontuar, né? Pontuar ficou estranho, né? Para a gente falar, outro ponto importante para a gente falar é o fato de uma parcela grande dos transtornos psiquiátricos começarem a manifestar se manifestar fenotipicamente durante a adolescência. E que já como a Ila falou, uma fase em que a gente tem muita mudança, que a gente tem muita incerteza, em de que o adolescente não se identifica ainda, está procurando onde ele vai e como ele vai se identificar. Então, imagina que a gente já tem isso fisiológico, que isso a sociedade sabe, porque a sociedade foi adolescente, a sociedade adulta foi adolescente. Então, Mas só sabe esquece. disso, né? Mas esquece. Esquece de dar importância, assim como para as crianças, né? Esquece de dar importância para as crianças. Mas, assim, isso daqui, ele eventualmente já sabe, né? Mas muitas vezes minimiza. Ah, passei por isso, tudo bem. Passei por isso, passou. Mas muitas vezes o adolescente está se enxergando daquela forma e está sofrendo, e está se enxergando sob essa ótica, né? Então a gente tem que entender que é nesse momento que esses transtornos estão plotados, né? Eles não estão lá num adulto que já está formado, ele está aqui. E essa confusão entre o que acaba indo para um transtorno ou não, e o que não acaba indo para um transtorno, muita gente acaba minimizando, né? E muitas vezes o sono pode ser um sinal de alerta. Poxa vida, né? Eu estou falando de sinal de alerta clínico. A gente já falou aqui muito bem que ele é um mediador. Mas, nessas condições mais clinicamente falando, muitas vezes a gente pode colocar ali o sono como a gente não pensa muito mais em abordagens e tratamentos, principalmente medicamentosos, assim, a nossa parte médica vai pensar em tratamento medicamentoso, né? Então, quando ele tem algo a mais, um sintoma a mais, um sintoma orgânico, vocês com sofrimento psíquico, né? Que também é inerente à fase, mas existe um limiar do sofrimento que é além e você vai ter que tratar, né? Mas o nosso, esse tem aquilo ali. Considerar o sono também aqui. Não considerar só, se eu tenho cefaleia matinal, se eu tenho alguma coisa. Considerar que o sono também pode estar mostrando para você esse sofrimento, né? Então, acho que o importante é colocar nesse contexto. Eu acho que, resumindo a tua fala, né, o sono ele pode ser consequência do sofrimento psíquico, mas ele também ele pode também participar da construção do sofrimento psíquico. É isso que eu queria que ficasse marcado e que os estudos vão justamente apontando para essa direção, né? Com mais dados e com mais elementos. E aí, Jana, como a Letícia trouxe, o mundo ideal é tratar as duas coisas simultaneamente. Eu sei que o mundo ideal às vezes não existe, né? O Michael Perlis, lá na Filadélfia, fala que, olha, primeiro trata o sono, depois a parte psiquiátrica. Sim. Eu, como psicóloga, não consigo dizer isso, mas eu acho que a gente vai ter que ler a realidade que cada profissional trabalha, o que é possível, o que é viável, desde que minimamente se tenha uma visão completa do todo, né? Para não diminuir a importância e o entrelaçamento de todas essas variáveis. Acho que essa é a principal mensagem, né? É só, e também enxergar que precisa ser abordado. Exato. Precisa ser abordado de forma direta e objetiva o sono nessas condições. E não minimizado, né? E não tratar do Exatamente. adolescente como chato, ou desobediente ou algo nesse sentido. Ele pode estar em sofrimento muito sério, com consequências duradouras para a vida dele, inclusive do ponto de vista psiquiátrico. Exatamente. Né? Turma. Bom, né? 7h30, faz 31 já. Gente, obrigada. Obrigada por terem assistido, terem contribuído e perguntado. Ila, obrigada mais uma vez. A nós, Muito né? bom. A essa nossa parceria de vida, né? Sim, exatamente. Beijo, gente. Bom dia, bom trabalho para todo mundo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.